No gráfico abaixo estão representadas as funções f de r em r e g de r em r. Tá? Então aí a função f é uma função aí, afim, né? Que é uma reta, e a g é uma função, me parece, né, ser aí do terceiro grau, né, que ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe de novo, né? E aí ele diz, ó, sobre essas funções, é correto afirmar o quê? Então vamos analisar uma por uma aí e vamos ver o que que dá. Ó, alternativa A, tá? O que que ele diz? Ó, ele diz que g de x, ou seja, a função g de x, dividido por f de x, é menor ou igual a zero para todo x pertencente aos reais, tal que x está entre 0 e d. Então, para eu saber se isso é verdade ou falso, eu vou olhar somente esse intervalo aqui, ó, onde o x está entre 0 e d. Então, eu vou pegar, ó, e esquecer todo o resto. Eu vou olhar aqui só do 0 até o d. E vou ver como essas duas funções se comportam e como essa divisão vai se comportar. Tá? Vou olhar só isso aqui. Entre o 0 e o d. X entre 0 e d. Quando a gente tem uma divisão de frações, né? A gente vai usar aquela regra do sinal que você aprendeu lá no 7º ano, né? Se os sinais forem iguais, o resultado dessa divisão é positivo. Se os sinais forem diferentes, essa divisão vai ser negativa, tá? Então, o que tem que acontecer, né? Para essa alternativa ser verdadeira, todo o intervalo entre 0 e d, para ser negativo, tanto a f quanto a g, elas têm que ter sinais diferentes em todo esse intervalo entre 0 e d. Porque quando eu multiplicar dois valores com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Que é o que não acontece em alguns casos. Ó. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, esse ponto aqui, ó, entre o C e o D, qualquer ponto entre o C e o D, eu tenho um valor de G positivo e eu tenho valor de F também positivo. Então, quando eu multiplicar dois valores positivos, o resultado é positivo. Então, consequentemente, a letra A é falsa, tá? Então, a gente já descartou a letra A. B, ó, f de x é maior que g de x apenas para quando o x estiver entre 0 e d. Então, o intervalo é o mesmo, né? Só que aqui eu estou tirando os extremos. Então, 0 e d não estão nesses valores, tá? O f de x ele é sempre maior do que o g de x nesse mesmo intervalo, entre 0 e d. Ó, f de x, galera, é a linha, né? Se eu pego um valor de f qualquer aqui, ó, entre 0 e d, o f está em cima e o g está embaixo. F está em cima e o g está embaixo. F está em cima e o g está embaixo. Certo? Só que, olha só, a gente tem dois pontos em que o F e o G são iguais, né? Que nesse caso seria onde elas se cruzam, né? Aqui, ó, onde o x é 0 e o d é 0, certo? Só que olha aqui, ó, quando ele fala que apenas para 0 e d. Então, olha só, nesse intervalo, na verdade, né? Nesse intervalo, o f de x ele é maior que g de d, g de x, tá? Só que não é apenas nesse intervalo. Então, na verdade, essa alternativa é falsa, né? Nesse intervalo, realmente, o f de x ele é maior que o g de x, né? Achei que seria falso, achei que seria verdadeiro, tá? Mas não é apenas nesse intervalo. Tem algum outro intervalo em que o f de x ele é maior que o g de x? Até tem, ó. Olha só, quando ele é aqui, ó, menor do que a. Quando x é menor do que a. Todo esse intervalo, ó, o f de x ele vai ser maior, tá? Então, aqui, ó, todos esses valores, porque aqui o g de x ele continua. Então, na verdade, a letra B é falsa, né? Eu achei que seria verdadeiro, mas é falsa, tá?
porque não é apenas, né? Esse apenas aqui fez com que essa alternativa fosse falsa, tá? Achei que seria verdadeiro, mas não é, tá? Então essa aqui, a B, também é falsa, porque a gente tem intervalos ali os menores do que a F também vai ser maior. Beleza? Então, ó, então A e B já foi, são falsas. Vamos para C. C é falsa, C é verdadeira. Deixa eu apagar aqui, porque a gente já poluiu bastante o desenho, tá? E vamos lá. Ó, C, né? Ele deu aí uma expressãozinha, né? Na verdade, uma inequação, né? Uma expressão com uma desigualdade que é uma inequação. Ele perguntou, esse valor aí, ele é maior do que 1? Vamos lá, a gente vai ter que fazer a conta. Ó, f de A mais g de f de A, que aí é uma função composta, né? E g de C mais f de D. Vamos lá, ó. Vamos olhar com cuidado, né? O f de A é o único que a gente sabe aí o valor numérico. Por quê? O f de A, ó, seguindo aí a linha azul, tá aqui, ó. Que está batendo no eixo x. Então, o f de A é 0. Então, eu vou trocar aqui o f de A por 0. Então, é 0 mais g. Troco o f de A por 0. Tá? Então, é g de 0. Beleza? E aí, o g de 0 é quanto, galera? G de 0... Então, vou olhar aqui, ó. O g de 0 está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o g de 0. Tá aqui, g de 0. Vou usar o preto, tá? G de 0. Tem um valor numérico? Não, então eu não sei se é 1, não sei se é 2, se é 3, se é 4, não sei, tá? Então é só o G de 0. G de C, ó, G de C eu também sei o valor, ó. É esse aqui, ó. Tá esbarrando no eixo X, é 0. Aqui é 0 também. Lindo demais. E o F de D? Então eu vou olhar aqui o D, né? Onde é que tá o D? E aqui, ó, tá no F de D. Então esse daqui posso trazer aqui para o eixo Y. Esse daqui é o F de D, tá? Então, a gente não sabe o valor de G de 0 e a gente não sabe o valor de F de D. E ele me pergunta que isso daqui é maior do que 1. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos analisar os valores que a gente tem, né? Os valores que a gente tem. Eu não sei de fato quais são os valores exatos de G de 0 e de F de D, mas olha aqui a posição deles, né? O F de D ele está acima do G de 0. F de D, ali no eixo Y, ele está acima do G de 0. Então, aqui eu consigo concluir que o F de D, como ele está acima no eixo Y, ele é maior que o G de 0, tá certo? É maior. Então, quando eu pego o G de 0 e divido pelo F de D, isso aqui vai dar um valor menor do que 1, porque eu estou pegando um valor qualquer, G de 0, e estou dividido por um número que é maior do que ele. Então, qualquer fração em que o denominador é maior que o numerador, aquela fração vai representar um número menor do que 1. Então, nesse caso, a letra C também é falsa. Tá? Sobrando aí a letra D, né? A letra D é verdadeira, mas vamos ver por quê. Tá? Ó, f de x vezes g de x é maior ou igual a 0, ou seja, positivo, né? Para todo x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que b. Vou apagar aqui o gráfico, né? Para não poluir mais, tá? Tal que o x é menor ou igual a b, então vou olhar só esse pedaço para lá. Ou x é maior ou igual a c. Então, maior ou igual a c está aqui, ó. Vou olhar só para lá. Então, eu peguei antes de b e depois de c. Ele disse que f de x vezes g de x são positivos. Então, para essa multiplicação ser positiva, eu tenho que os dois têm que ser de sinais iguais. Tá certo? Quando eu multiplicar dois valores com sinais iguais, eu tenho um resultado positivo. Tá bom? Quando eu olho o b, né, por exemplo,
ele está passando no eixo x, que é 0. Mas aqui ele está cobrindo 0, ó, maior ou igual a 0. Então, tem que ser 0 ou maior que 0. Então, ok. Quando eu olho para lá, galera, ó, todos esse espaço aqui, o F está acima do eixo x, o G está acima do eixo x. Então, as duas são positivas, sinais iguais. Duas positivas, duas positivas. Quando chega aqui, ó, os dois tocam o eixo ao mesmo tempo, ou seja, os dois são 0. E o 0, como eu falei, pode ser. A partir desse ponto, ó, as duas são negativas, ou seja, continuam com o mesmo sinal. Quando eu multiplicar, vai continuar dando positivo. Tá certo? Para o lado de lá de C é mais fácil, né? Elas estão sempre positivas. Como as duas estão positivas, sinais iguais. Quando eu multiplicar, sempre positivo. Então, letra D de divisão.